Olá pessoal, aqui é o Lucinei Pena falando. Então vamos falar um pouquinho dessa questão do Trump, né? E essa revelação aí. Apocalipse, pessoal. Apocalipse significa revelação. E quantas coisas têm sido reveladas nesses últimos dias, meses, digamos assim. Quando você fala capital indivisível de Israel, Jerusalém, o Trump anunciou, capital indivisível de Israel quer dizer então que Jerusalém ela não vai ser mais dividida como ela é no momento. A metade de Jerusalém ela é administrada pela Jordânia e era para ser capital da Palestina, a metade de Jerusalém. E a outra metade ela já está ali com o israelense, deu essas guerras ali de 6 dias. Que eles pecaram aquele pedaço ali. Agora, quando o Trump fala que a capital de Israel é Jerusalém indivisível, ele fala que toda Jerusalém vai ser capital de Israel. Ou seja, a Palestina ficou sem nenhum pedaço da Jerusalém, que é a terceira cidade. Presta bem atenção, pessoal. A Jerusalém é a terceira cidade, uma das 3 cidades santas dos muçulmanos, dos árabes. Ou seja, eles têm ali a Meca, onde tem o cubo ali, onde eles se reúnem ali, que a gente fala do cubo, que são do Saturno, que estão ali onde tem aquela pedra que veio do espaço, que eles adoram ali em Meca. Também tem Medina, que é outra cidade santa para eles, e tem Jerusalém, eles têm 3 cidades santas. E o cristão e os judeus têm só uma, que é Jerusalém, né, pessoal? Então, vamos dar uma olhada em como fala, então, o capital indivisível, quer dizer, então, que os árabes, nesse caso aí, os palestinos ali, ficaram sem esse lado ali, sem esse pedaço, sem essa metade da cidade que seria a capital deles, pessoal. Então, dá uma olhada na notícia e a gente vai conversando aí ao decorrer do vídeo aí, pessoal. Aqui é a nossa capa de hoje aqui, esse avião israelense aqui, pessoal. Ó, aqui eu tirei ele da reportagem ali, o vídeo que está sendo bem assistido ali. Para quem não assistiu ali, quando Israel atacou a base do Irã em Damasco, na Síria. Saiu no Jerusalém Post essa imagem. Essa é a nossa capa de hoje, esse avião israelense. Você tá vendo aí? Vamos aqui passar para as notícias, pessoal. Aqui você tem o Jerusalém Post. O Jerusalém Post ele vem trazendo notícias de Jerusalém ali, Israel. E o dia de fúria, né? Day of Rage que tá acontecendo ali na Palestina ali, pessoal. Vou trazer o mapa da Palestina aqui para nós dar uma olhada melhor. Aqui nós temos, pessoal, ó, desde o tempo lá de 48 até 2009, né, a situação atual, mas na verdade estamos em 2017, então a gente então aqui temos Jerusalém, aqui você pode ver a Palestina, aqui a parte de casa. Olha como que era isso aqui antes, ó, uma Palestina incorporava toda essa parte que vai de casa. E olha como que Israel então vem aumentando seu território desde então. Aqui as colinas de Golã, que a gente fez esse estudo isso aí também, que Israel aí, que a Síria quer retomar de Israel de novo as colinas de Golã, que é território sírio por lei, que está em ocupação israelense. E aqui Jerusalém então seria a capital aqui da Palestina, a capital da Cisjordânia. E agora não, agora Trump fala que aqui é a capital indivisível de Israel, pessoal. Então não tem mais parte a Cisjordânia. Isso que está dando toda esse alvoroço aí, pessoal. Dizem que as profecias, né, estão se cumprindo. Israel aí seria a pedra de tropeço para todas as nações ali, a sua volta, né, pessoal? A gente tem aqui o Jerusalém Post, cheio de fúria. Aqui eu entrei aqui já. Vamos dar uma olhada no mapa ali, pessoal, da guerra. Aqui tem o West Map, onde você entra ali que tem todas as notificações. Em todas as notificações aqui em tempo real. Até 6 minutos atrás que eu estou gravando o vídeo, está acontecendo esses protestos, digamos, essa fúria ali, nesses territórios ali que a gente viu aqui antes. Esses territórios aqui, ó. Que aqui é Israel, que aí nesses territórios que eles estão fazendo essa intifada aí, cara. Estão querendo, né, promover essa nova intifada, pessoal. Aqui tem alguns vídeos. Olha só como que tá bem movimentado esse noticiário dessa guerra. Infelizmente não tá pra gente passar tudo. Ficaria muito, muito grande o vídeo, muito tempo. Eu entrei aqui no Jerusalém Post, pessoal. Você pode dar uma olhada aqui. Que há 27 minutos atrás, então, saiu essa imagem aqui. Ali já essas primeiras, né? As primeiras reações do mundo muçulmano. E aqui a gente tem uma questão do antissemitismo também, ali na Suíça.
E aqui a gente tem aqui um míssil que saiu de caça ali, que caiu em Israel. Essa região aqui saiu um míssil aqui da faixa de Gaza agora aqui, né? Que caiu em Israel, sempre solta alguns mísseis ali, alguns foguetes, né? Aqui é uma aqui, Gaza Rocket Fire, foguete da faixa de Gaza, né? Que é responsável. A IDF é o exército de Israel, né, pessoal? E outro assim que é o Hamas, responsável aí por esse Hamas, então, aí que agora estão promovendo a intifada, né, pessoal? 2 foguetes, aqui tá escrito 2 foguetes são lançados, né, da faixa de Gaza em Israel. 2 foguetes foram lançados ali, a gente viu um ali, né? Isso foi há 5 horas atrás. Aqui a gente tá, eu vou fechar aqui o Solen Post para quem quiser também se manter informado. A gente vai dar um pulo na Sputnik aqui, pessoal. Sputnik também vem trazendo várias outras notícias assim, que interessantíssimas, né, cara? A questão dos transgênicos. Também aí questão dos transgênicos no Chile ali, a gente viu, pra você ver, né, que a gente viu aquela transgênicos são corrigíveis com a idade, diz presidenciável chileno Pinera. É pra você ver, né? A gente viu aquele vulcão entrando em atividade ali no Chile, que é um sinal, né? As colunas de fumaça, também, vulcões, né, ativos, e uma lava ativou que a gente viu no vídeo passado. E agora a gente vê como que tudo se mantém junto, né? Agora essa questão dos transgênicos ali no Chile, lá, entrando em foco também, né, pessoal? Essa questão apocalíptica, isso aqui saiu a 12 minutos, pessoal. Então aqui a gente tem os terroristas. Os terroristas defendem a União Islâmica contra Israel e Washington após a decisão de Trump sobre Jerusalém. Então aqueles países ali querem se unir, né, cara? Esses terroristas querem se unir. Aqui a gente tem todas essas notificações aqui da região. A gente tem o Iêmen aqui, que a gente também fala bastante nos outros vídeos. Essa guerra no Iêmen. Aqui você está aproximado aqui, a gente vai ter já aqui a Síria, Iraque. E olha quantas notificações aqui, ó. Tendo até essa trend que está se shortando, pessoal, ó. Com certeza que são esses vídeos aqui, ó. Que você vê a garrafinha ali, ó, como se fosse um coquetel molotov. Olha só quantas notificações dentro dessa shortando aqui, ó. E aqui você tem Jerusalém, então, ali, ó. Chegando aqui também, pessoal, ó. Israel sofre, enfim, tanques Palestina em protesto. Aqui porque Israel aqui, ela também, essa área aqui também tem soldados israelenses. É tipo ocupada também essa área aqui da Cisjordânia aqui, pessoal, ó. Ela também é ocupada. Até a Palestina, né, cara, governado pela autoridade palestina. Só a faixa de Gaza aqui que eles não têm, né, ocupação. Que daí tem o Hamas aqui, né, onde soltou os foguetes ali, irmãos. Aqui a gente tem o Mar Morto, na onde teve a reunião dos mais de quase 50 países árabes, né, tiveram a reunião por causa dessa questão de Jerusalém, foi aqui no Mar Morto, pessoal. Aqui a gente tem notificações, aqui a gente tá vendo aqui na Sputnik, então, esse terrorista defendendo, né, a União Islâmica contra Israel e Washington, irmãos. Aqui que você pode ver aqui, pessoal, há 1 hora atrás, o Vila Rica, né, no Chile ali, a gente tinha falado no Fernando Guimarães aí. O irmão também tem mandado notificações para nós. De novo, ó. Fotos de hoje aqui, pessoal, ó. Há 1 hora atrás. Dia 5. Perdão, pessoal, dia 5. Olha só mais imagens daquele focão no Chile que a gente estava falando ali. Aqui eu vou trazer aqui então. Essa. Saiu aqui no. Tenho. Para quem também é interessantíssimo acompanhar. O Instituto do Templo.
que muitos falam então que é uma das grandes profecias se cumprir, que talvez até em 2018 é o terceiro templo de Israel, né? Imagina o terceiro templo, né, pessoal? Já tivemos o primeiro, o segundo foi destruído, agora o terceiro templo pode também estar trazendo essa questão. E tem esse templo de estudo aqui, Instituto do Templo, onde eles já tem ali todos os utensílios de prata, de ouro ali, então ali já tem o terreno querendo construir o terceiro templo, ali entre as mesquitas que tem, ali no Monte do Templo. A gente fala da mesquita do Monte do Templo, né, pessoal? E ele traz aqui duas charges que saiu agora de pouco, digamos assim, né, cara? Como se pode ver, as desenhos animados mostram a cúpula da rocha, em cima tem uma granada de mão, o crescente islâmico e o pino que desencadeia o explosivo, cara. Tá ali, ó. Ou seja, essa propaganda de guerra, né, cara? Acontecendo ali, e ali no Monte do Templo nós queremos construir o terceiro templo, exatamente do lado desses mesquitas que tem ali, cara. Também tem esses estudos aí, nós, só outro aqui, né? Também, então, essa questão aí, irmãos. Também ficou aí. Aqui, vamos terminar aqui de ver o... Essa aqui é a notificação de Sputnik. Então, Trump reconhece Jerusalém como capital de Israel. Aqui vai ter o vídeo ali. Os vídeos ali também por essa questão. Os Estados Unidos acusam a Rússia de desenvolver secretamente mísseis de cruzeiro terrestres. Essa notícia aqui também é interessantíssima, porque agora tem uns acordos ali, eles têm uns acordos ali, tem mísseis nucleares, tem uns acordos ali, tem mísseis cruzeiros que não podem fazer, e depois dessa bagunça toda que está rolando no mundo, eles estão descobrindo todos aqueles acordos e estão construindo armamentos de destruição em massa, um e o outro, principalmente a Rússia e os Estados Unidos, né, por essa briga aí para quem tem mais potencial nuclear, porque um destrói o outro, né, e quem tiver mais pode acabar ganhando uma guerra nuclear, digamos assim, se é que alguém vai ganhar que ganha, né, uma guerra nuclear. Na verdade, os grandes são ali os bunkers deles, que muita gente fala que a Coreia do Norte não é louca, né, de mandar o míssil, porque eles seriam também destruídos na mesma hora, mas não esquece que eles mandam, no Coreia do Norte pode mandar o míssil ali, em qualquer lugar do mundo, e se refugiam ali nos bunkers antinucleares. E continua, né, pessoal? Até só Deus sabe que, só o Altíssimo sabe o que acontece depois, né? Então, essa corrida armamentista nuclear aí, cada vez mais intensa, cara. Também tem essa questão aqui. O Brasil é um dos 49 países a violar sanções contra a Coreia do Norte. Ou seja, o Brasil aí um dos que não respeita sanções contra a Coreia do Norte. Lembra que a gente até viu aqui eu já mostrei no canal que a embaixada. Da Coreia do Norte. O Brasil é um dos poucos países que mantém a embaixada da Coreia do Norte ainda. Lá em Brasília, cara. A gente sabe que em Brasília ali tem aquele formato daquela fênix ali, daquele pássaro ali, ou aquele formato daquele pássaro, daquela águia também, estão no Illuminati, né, que é formado Brasília ali, pessoal. Ver se eu trago ainda nesse vídeo aí. Então aí a gente tem embaixada da Coreia do Norte, países ainda que resistem aí, e pode estar aí violando as sanções da Coreia do Norte, né, cara. Tropas dos Estados Unidos podem ser atacadas após decisão sobre Jerusalém, diz milícia iraquiana. Então aqui, onde tem os soldados, aqui a gente fala, aqui talvez a gente foge um pouco mais ali depois. Então aqui onde está rolando essa guerra, aqui, que tem os exércitos americanos aqui ainda, e tem uns exércitos aqui no Iraque que podem ser atacados. E não só no Iraque, né, mas no mundo inteiro aí, principalmente no Oriente Médio, não só soldados, mas como encaixados ou como cidadãos americanos. Tem que tomar muito cuidado agora, pessoal. Olha quantas notificações ficou aqui nessa região de Israel aqui, hein, cara. Aqui a Merkel, né, se opõe, né, muitos países, quase todos os países se opõem a essa questão do Trump. Eu me lembro, quem se lembra, pessoal, que Trump falou que ele ia resolver essa questão aí. Trump, quando ele entrou, ele foi lá e visitou o líder do Hamas. Ele visitou tanto o Benjamin Netanyahu na ocasião, mas como ele foi lá também, conversou com as autoridades palestinas, ele falou que ia resolver a questão. Olha o tipo que ele está resolvendo aí, cara. Olha aqui, pessoal, ó, isso foi em maio. Foi ali foi janeiro, fevereiro, março, maio. Ele tomou posse em janeiro, e em maio, então, ele visita o Abbas, a autoridade palestina, em primeira viagem internacional, depois
ter eleito o presidente Trump se comprometeu a fazer tudo para ajudar israelenses e palestinos a alcançar acordo de paz. Foi no G1 em 23 de maio, pessoal. Ele foi lá, falou com as autoridades palestinas. E agora tá essa patada aí por trás, aí, cara, essa facada nas costas, digamos assim, do mundo muçulmano, né? Vamos ver o que Trump apoia a paz em Israel mesmo sem a Palestina, de Casa Branca. Questões aqui então, pessoal, ó. Eu me lembro quando ele foi lá e falou com a autoridade palestina. Falou que ele ia resolver a questão aí, ó. Como que ele tá resolvendo, né, cara? Aqui falando sobre os incêndios, a gente está vendo ali o incêndio em Portugal, mas a gente está vendo de novo os incêndios nos Estados Unidos. A gente falou que depois que teve esse eclipse do dia 21 de agosto nos Estados Unidos, tem acontecendo todos os catástrofes nos Estados Unidos, furacões, incêndios, teve aquele terremoto no México ali, que também foi na mesma região. Depois a gente teve aquele atentado em Las Vegas, a gente teve aquele atentado na igreja, a gente teve o primeiro caso de morte no atentado terrorista em Nova York, depois de 11 de setembro de 2001 lá, depois de Torres Gêmeas, a gente teve o primeiro caso. Tem um atentado com morte ali, que foi aquela fã ali em Nova York. Ou seja, esses 7 anos proféticos, e pode citar aí que daqui a 7 anos a gente vai ter outro eclipse nos Estados Unidos. São 7 anos que pode ter o julgamento da América. E agora essa questão do Trump aí também, pessoal. Aqui é novo no canal daqui, pessoal. Nós tivemos esse eclipse de agosto de 21 agora, que ele rascou os Estados Unidos aqui, ó. Foi um dos eclipses aí, tem um vídeo aí, inclusive esse de 21 de agosto de 2017 aqui. E depois a gente tem o outro daqui 7 anos, em abril, vai ser na Páscoa. Vai ter o outro aqui, ó, e vai ser o X. Inclusive, esse dia 21 de agosto, para quem acompanhou esse vídeo, interessantíssimo assistir. A gente falou que tá a questão da escravidão. Enquanto rolou aquele eclipse no passado, rolou aquele eclipse no passado, lá não me lembro exatamente, que começou a escravidão, quando começou o primeiro comércio de escravos nos Estados Unidos, quando teve o eclipse, a gente falou que estava relacionado com isso. E exatamente agora começou aquela questão da escravidão ali na Líbia, que eles estão vendendo os escravos na Líbia, né, pessoal? Depois que mataram o Gaddafi ali, aquela questão toda ali. Então, dá uma assistida lá no vídeo de 21 de agosto ali, do eclipse. Para quem lembra, a gente falou da questão dos escravos, da coincidência que foi o eclipse. E agora, novamente, aí, e dá uma Líbia aí, confirmando essa questão aí. Escravagistas na Líbia reaparecendo, pessoal. Então, aqui a gente teve o agosto aqui. A gente vai ter daqui 7 anos, a gente vai ter outro marcando o X. E a gente fala que pode ser os 7 anos proféticos aí. Da queda aí, quem sabe, do Império Americano, hein? Isso nós estamos vigiando, hein? Agora, esse incêndio ali de novo. A gente falou aqui, a gente tá falando do incêndio em Portugal também, né, cara? Quem louco os incêndios? Essa reportagem aí também. Interessante aí. E aqui porque, por mais que Trump queira, isso não estará certo. Sim, talvez os Estados Unidos consigam transferir sua embaixada para Jerusalém, mas essa cidade nunca se tornará a capital de Israel. Também tem isso aí. E aqui, né, mais, né, a vice-presidência dos Estados Unidos traiu seus aliados árabes. De novo aí. E aqui tem umas 2 imagens ali, tem Minas Gerais, pessoal. Eu não falei aqui ainda, mas você viu como que catástrofe que foi essa questão climática ali. Questão climática ali em Minas Gerais, e a gente colocou na Clavata Econômica ali em 2018, né, na questão climática aí, que também pode citar o mundo aí, que pode estar se transferir agora, essa tragédia aí em Minas Gerais aí, pessoal. Eu vou trazer a tragédia, eu vou trazer aqui, ó, nós temos o Econômica aqui, essa capa de 2018, foi a primeira capa que saiu, depois saiu outra com eclipse, mas a primeira que tinha saído então também, era essa aqui, a questão climática no mundo, a The Economist 2018, essa revista, chamamos assim, Illuminati, ou a revista onde traz já esses códigos aí, pessoal, exatamente no Brasil, aqui, ó, aqui é o Brasil, ó, aqui é a América do Norte, né, aqui é a América Central, e aqui exatamente aqui na Venezuela, aqui do lado, chegando aqui na entrada do Rio Amazonas, essa turbulência climática aqui, ó, de hoje tá começando, pessoal, essa questão aí, a gente vendo aqueles furacões ali que a gente viu ali nos Estados Unidos, amém? É que a gente tem aqui 2 imagens, temos outros aqui, o governador ali, tem que dar uma olhada, mas eu vou colocar essa aqui. Realmente a cidade de Rio Casca é um dos locais mais castigados pela chuva no estado, cara. E essa outra aqui, ó, como tá o trator ali, pessoal, essa posição do trator aí pra mim é inédita, cara.
Aqui eu então, aqui as chances de mais cedo se encadear novas intifadas podem ser limitadas. Nas ruas árabes, sentimentos anti-israelitas estão propagados desde a infância, né, cara? A questão ali que a gente falou. Aqui outra, e aqui eu tenho outra charge aqui para me fechar aqui o Sputnik. Depois a gente vai dar uma olhada mais que com 20 minutos. Daí a gente tem aqui mais a última imagem que eu quero colocar aqui, uma charge aqui então do presidente Trump esmagando, digamos assim, a bomba, o símbolo da paz no muro de lamentações de Israel ali, né, pessoal? Onde é a muralha do templo, a muralha do lado oriental, aí, se não me engano, bem que resistiu, né, às destruições aí, cara. Coreia, Irã e Palestina. Nossa. Então é isso, mano. Ficou as notícias aqui. Eu gostaria aqui de dar mais informações, mas eu vou deixar esse link aqui desse mapa aqui, pessoal, que faz as outras notificações. Então aqui também a faixa de Gaza, onde foi o foguete ali, ó, onde aqueles foguetes foram lançados, ó, tá também tendo essa região aqui, ó. A gente pode olhar no mapa aqui, tá também tendo essa região aqui, pessoal, ó. Aqui é o Mediterrâneo. Muitas notificações aqui. Eu vou entrar ali no vamos ver se consigo entrar. Olha só, cara, tem um tanque aqui, notificação de tanque aqui, cara. Israel militar tem o número de partes de prones de punk hands do puro switch de full luz. Esse é o outro aqui, pessoal, ó, o tanque que eu quero ver a notificação. Israel Arms Teleports. Então, teleportes quer dizer que chegam, né? Então, mais força, tanques israelenses chegando ali, treinando da Cisjordânia, pessoal, ó, para conter esse movimento e para conter essa população. Olha só como que é a cidade que é dividida, ó. Esse lado aqui que seria então a capital da Cisjordânia, ó, como que ela é dividida aqui, pessoal. É a Palestina, né? Então aqui mais Israel ali. Israel coloca mais tanques ali se movimentando, né? E tem um flashpunk, pessoal. Nós temos aqui então, pessoal, Pedro, né? Primeiro Pedro aqui, ele traz, né? Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Foi seu filho. Por isso também na escritura se contém: eis que ponho em Sião, Israel, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, o que creres é precioso, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. E agora foi uma profecia a qual se refere aqui em Isaías, que o Pedro fala: e o Senhor dos Exércitos a ele santificar, seja o vosso temor e seja ele o vosso assombro. Muito bom, né? Ao Senhor dos Exércitos a ele santificai, e seja ele o vosso temor e seja ele o vosso assombro. Então ele será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço
é rocha de escândalo, as tuas casas de Israel. Por armadilha irás aos moradores de Jerusalém, e muito entre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e enlaçados e presos, pessoal. Novamente falando da pedra de tropeço, a casa de Israel. E aqui também estamos em Zacarias 12, 2:8, falando dessa pedra de tropeço de novo em Israel, quer ver? E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que carreguem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Continua, né, pessoal? Naquele dia do Senhor ferirei de espanto a todos os cavalos. Cavalos realmente é guerra, né, cara? E de loucura os que montam neles, digamos, sejam os tanques de guerra, né, que a gente vê ali também, né, cara? Mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de sequeira a todos os cavalos dos povos. Então os governantes de Judá tirarão no seu coração, os habitantes de Jerusalém são a minha força no Senhor dos Exércitos, cara. Também tem essa questão aí, pessoal. Toda essa questão aqui da pedra pesada em Jerusalém, irmãos. Os povos ao redor. Nós temos até essa questão aqui que a gente teve, né? A superlua. A gente teve a superlua e até o irmão Sérgio Omar Nascimento aqui que foi um nascimento aqui que vai reconhecer também como capitão difícil. E pode ter sido também um sinal, né? Nós tivemos a superlua e agora Trump reconhece Jerusalém como capital difícil. A superlua também, pessoal. Sinal também. E eis que farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor. E também para chutar durante o cerco contra Jerusalém. Irmãos. Faltou aqui, né? Eu olhei para baixo. Mas então Zacarias e a profecia, pessoal. Copo de tremor. Aqui o irmão comentou: mais as polícias do Jerusalém para que ali esteja estabelecido o meu nome, nela serão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Porém, Jerusalém como um copo de atordoamento para todos os povos ao redor. Aqui tem a imagem do vídeo passado, pessoal. Questão do vulcão ali no Chile. Aqui o Chile, pessoal, tem esse prédio Illuminati aqui também, ali na capital do Chile. Em Lima. Tem a imagem de Lima, tem a imagem de Lima aqui. O vulcão ali que a gente viu no Chile. Santiago do Chile, né? Belíssimo também, pessoal. E por último aqui, a gente viu então aí agora já que não é mais Tel Aviv, né? Não é mais Tel Aviv, então a capital de Israel, pessoal. Aqui no Google Maps já vem aqui Jerusalém como a capital, então. É isso então, pessoal. Um abraço. A gente volta aí com mais vídeos aí. Até o próximo. Obrigado a todos.
mais aqui abaixo, irmãos, então você pode ver aqui a faixa de Gaza. Aqui é a cidade israelense. E aqui como que essa faixa de Gaza também tem as suas casas aqui de onde saiu esses 2 mísseis aí agora aqui, pessoal. Dois foguetes aí da faixa de Gaza, pessoal. E aqui o muro, né, que separa Israel da faixa de Gaza. Aqui os campos de Israel. Aqui da onde partiu esses 2 foguetes agora no dia de hoje. Olha como que é bem populoso essa faixa de Gaza aqui, pessoal. Olha isso, cara. E aqui é as plantações, aqui é as cidades israelenses, cara. Só pra você ter uma ideia como que é essa faixa de casa que fica ali, né, pessoal? Tão falada. Olha como que ela é bem populosa, cara. Várias casas ali no território. Quanto aqui já do lado israelense, aqui mais os campos de plantação, né, cara? Olha só, cara. Essa pólvora ali. Ao sul de Israel ali, cara. Olha isso. E aqui no Chão Sinai, né? Onde aconteceu aquele atentado ali. Quase 2 milhões de habitantes na região, pessoal. Eu vou acabar com a imagem do dia, pessoal, quer ver? Pra mim foi essa aí, né? Cúpula da Rocha ou Tomo da Rocha é um edifício situado no Monte do Templo, na cidade velha de Jerusalém, construído no século VII, sendo um dos sítios mais sagrados do Islã e é uma das grandes obras da arquitetura islâmica, que agora então pertence ao Estado de Israel, a capital de Israel, segundo a Israel e a América agora, pessoal. Entendeu? É que o monte do templo, onde eles querem construir o 3º templo do lado dessa mesquita, pessoal. Onde a gente viu ali no Google Earth. Aqui você vê as 2 mesquitas e nesse sítio aqui, ó, nós temos essa árvore que eles querem construir o 3º templo, pessoal, ó, entre essas 2 mesquitas sagradas do Islã aqui, ó. Ou seja, irmãos, e aqui até alguns profetas falam, alguns teólogos falam, né, que essa profecia então já se cumpre, né? Quanto por vistes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo que ele intenta. Então que estiver na Judéia, fuja para os montes, né, cara? Veja, fuja para as montanhas, quando vistes que a abominação da desolação de quem falou o profeta está no lugar santo. Ou seja, pessoal, o que muitos falam que é essa mesquita já aqui no monte do templo.
onde se vê então aqui que pode ser essa profecia já cumprida, cara, também, que é a hora que se fala, ou seja, a abominação de desolação aqui no lugar santo, pessoal, ó, onde eles querem fazer a porta do terceiro templo, aqui onde fica o muro das lamentações aqui, pessoal, ó.